Olá a todos. Então, como prometido, vamos agora, nessa segunda parte da aula sobre multiplicadores de Lagrange, fazer alguns exemplos aplicando o método, certo? Nesse exemplo 3, nós pedimos para determinar o valor extremo, ou os valores extremos da função f de xy igual a x quadrado mais 2y quadrado, no círculo x quadrado mais y quadrado igual a 1. Então, aqui nessa figura, nós conseguimos identificar essa figura aqui, essa superfície, como sendo o, o gráfico dessa nossa função f de xy, e o círculo aqui embaixo em rosa, como sendo a nossa restrição. Ou seja, restrito a esse círculo no plano xy, o que nós temos refletido na superfície? Na superfície, nós temos essa curva de nível aqui desenhada em rosa. Então, sobre esta curva no gráfico da função f de x, qual é o valor máximo e qual é o valor mínimo que a função f assume? Então, para responder essa pergunta, nós vamos utilizar o método dos multiplicadores de Lagrange. Então, como que nós faremos? O que nós precisamos? Identificar qual é a função. A função nós já temos, nós vamos reescrever aqui, f de xy igual a x quadrado mais 2y ao quadrado, e nós precisamos da restrição. Quem é a função g de xy nesse caso? Nós vamos considerar x quadrado mais y ao quadrado igual ao k igual a 1 aqui. Pelo método dos multiplicadores de Lagrange, nós devemos considerar essa equação. Gradiente de f é igual a lambda gradiente de g, que implica na seguinte equação. Quem é o gradiente de f? É derivada de f em relação a x, que dá 2x, e derivada parcial de f em relação a y, que dá 4y, é igual a lambda vezes gradiente da função g, 2x, 2y. Essa equação vetorial nos fornece um sistema de duas equações. 2x é igual a 2x lambda e 4y é igual a 2y lambda. Vamos olhar a primeira equação. A primeira equação é 2x igual a 2x lambda. Observando essa equação, quais são as possibilidades para x e para lambda? Se o x for zero, nós temos uma igualdade, né? Fica substituindo x por zero, então fica zero igual a zero. Então as possibilidades são x igual a zero, ou se nós temos 2x igual a 2x lambda, se o x for diferente de zero, implica automaticamente que lambda é igual a 1. Então, essas são as duas possibilidades que nós temos neste momento. Então, considerando a primeira possibilidade, se o x for zero, nós temos da restrição que y quadrado é igual a 1. Se y quadrado é igual a 1, isso implica que y é igual a mais ou menos 1. E a outra condição, outra possibilidade é lambda igual a 1. Então, isso implica, se lambda é igual a 1, o y vai ser zero, e o que implica que o x é igual a mais ou menos 1. Portanto, quem são os pontos extremos? Pontos extremos. Nós temos 4. 0, 1, 0, menos 1, 1, 0 e menos 1, 0. Basta agora calcular a imagem desses pontos pela função f.
f de 0, 1 dá 2. F de 0 menos 1 também é igual a 2. F de menos 1, 0 é igual a 1. E F de 1, 0 é igual a 1. E esses valores implicam que o valor máximo de F no círculo é quem? É F de mais ou menos 1, que é igual a 2. Então, o valor máximo é 2 e é atingido nos pontos 0, 1 e 0 menos 1. E o valor mínimo de F no círculo é F de mais ou menos 1, 0, que é igual a 1, ou seja, o valor mínimo é 1 e é atingido nos pontos 1, 0 e menos 1, 0. Ok? Próximo exemplo. Determine os valores extremos da função f de xy igual a x quadrado mais 2y quadrado no disco. Agora nós não estamos mais somente no círculo, e sim estamos no disco, x quadrado mais y quadrado menor ou igual a 1. Ou seja, voltando aqui para esse desenho, a restrição, na verdade, agora é o círculo, incluindo toda a sua parte interna. Então, é tudo isso daqui. Ou seja, nessa região aqui, qual é o valor máximo e qual é o valor mínimo que a função f de xy assume, né? Em toda essa região. Agora, nós estamos considerando também o interior do círculo, que a gente obtém, então, o disco. Pelo exemplo 3, o que, que nós calculamos? O máximo e o mínimo da função no círculo. O que, que é o círculo para esse disco aqui? O círculo para o disco é a fronteira. Então, nós já calculamos quais são os máximos e os mínimos na fronteira. Basta verificar dentro do círculo, ou seja, no interior do círculo. E para isso a gente tem que calcular os pontos críticos. Então eu vou escrever isso, ó. O que que nós precisamos? Precisamos comparar os valores de f nos pontos críticos e na fronteira. Na fronteira, nós já calculamos que é o exemplo 3, o exemplo anterior. E agora nos pontos críticos. Nos pontos críticos. Então, nós temos que calcular os pontos críticos. Quando que o gradiente de f é o vetor nulo? Quando nós temos 2x 4y igual a 0, 0, ou seja, quando xy é igual a 0, 0. Agora a gente tem que fazer a comparação, né? Qual que é a imagem do ponto 0, 0 pela função f? É 0. Conclusão, nós temos f de 0, 0 igual a 0, f de 0 mais ou menos 1 igual a 2 e f de mais ou menos 1, 0 igual a 1. Conclusão, qual é o valor máximo da função?
valor máximo no disco. E qual é o valor mínimo da função no disco? É a imagem do ponto crítico. Então, esse é o valor mínimo no disco. Ok? Beleza, seguimos. Até o momento, a gente estava trabalhando com funções, né? Tentando determinar os extremos de uma função f com uma única restrição. Mas e se houver mais de uma restrição? Por exemplo, no caso em que a gente tem duas restrições, como que funciona o método de Lagrange? Então, o objetivo agora é determinar os máximos e os mínimos de uma função f, que está sujeita a duas restrições, g de x, y, z igual a k e h de x, y, z igual a um nível c. Ou seja, de forma geométrica, nós estamos buscando pelos valores extremos de uma função f, quando x, y, z estão na curva de interseção dessas duas superfícies de nível. Então, se nós temos aqui, em laranja, ó, nesse desenho, a superfície de nível G igual a K, e a superfície de nível H igual a C, a interseção delas é essa curva C, e considerando um ponto P de coordenadas x, y, z nessa superfície, quando que esse ponto é máximo ou mínimo de uma função f? Quando o gradiente da função f pertencer ao plano determinado pelo gradiente da função h e o gradiente da função g. Ou seja, ó, se o ponto P de coordenadas x0, y0, z0 for um extremo da função f, a gente sabe que o gradiente da função f é ortogonal à curva C no ponto P. Então, aqui nós temos que esse gradiente aqui, esse vetor, é ortogonal a essa curva C aqui no ponto P. Mais do que isso, o gradiente da função g também é ortogonal a c, no ponto P. E o gradiente da função h é ortogonal à superfície h igual a c. Então, o gradiente da f está no plano determinado por esses dois vetores. Se esse vetor está no plano determinado por outros dois vetores, isso significa que existem lambda e mi reais, de tal forma que essa combinação linear gera esse vetor gradiente de f. Ou seja, gradiente de f é igual a lambda gradiente de g mais lambda gradiente de h. Se nós tivéssemos aqui, por exemplo, mais do que duas restrições, então bastaria somar aqui outras constantes e os gradientes dessas funções, para a gente ter aqui uma soma, um subespaço, um espaço gerado por esses vetores, ok? Dando esse vetor gradiente da função f, que é a qual a gente quer calcular o máximo e o mínimo. Então, nesse caso do método de Lagrange, com duas restrições, nós temos que encontrar os valores das incógnitas x, y, z, lambda e mi a partir dessas equações, ou seja, gradiente da função f igual a lambda gradiente da função g mais mi gradiente da função h, incluindo as duas restrições, ok? Então, para exercitar, vamos resolver esse exemplo aqui. Vamos determinar o valor máximo da função f de x, y, z, que é igual a x mais 2y mais z, na curva de interseção do plano x menos y mais z igual a 1, com o cilindro x quadrado mais y quadrado igual a 1. Ou seja, nós temos aqui o cilindro
esboçado aqui, desenhado aqui. O plano x menos y mais z igual a 1. E eu quero saber, essa função aqui, qual é o máximo e qual é o mínimo restrito a essa curva aqui de interseção dessas duas superfícies de nível. Então, como que a gente calcula? Aplicando o método de Lagrange com duas restrições. Ou seja, o gradiente da função f deve ser igual a lambda, gradiente da g, mais mi, gradiente de h. Em que g vai ser x menos y mais z igual a 1, e h, x quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Calculando, então, os gradientes, então, o gradiente da função f é 1, 2, 3, igual a lambda, gradiente da função g, 1 menos 1, 1, mais mi, gradiente da função h, 2x, 2y e 0, já que não depende da função z diretamente, a função h. Com isso, nós temos o seguinte sistema de equações. 1 é igual eu vou colocar as variáveis primeiro. Então, nós temos lambda mais 2x mi igual a 1, menos lambda mais 2y mi igual a 2, e nós temos lambda igual a 3. Então, nós já ganhamos diretamente que lambda é igual a 3. Se lambda é igual a 3, nós reduzimos esse sistema de três equações para um sistema de duas equações, fazendo o quê? Substituindo o valor de lambda. Então, nós ficamos com as equações 2mi x igual a 1 menos 3 e 2mi y igual a 2 mais 3. Ou seja, 2mi x é igual a menos 2 e 2mi y é igual a 5, que implica x igual a menos 1 sobre mi e y igual a 5 sobre 2mi. Então, nós conseguimos aqui isolar x e y dependendo de mi. Vamos considerar, substituir esses valores de x e de y, que dependem de mi, na equação IH de XYZ igual a 1. Então, substituindo, em H de x, y, z igual a 1, o que nós temos? Por que nós estamos substituindo nessa H primeiro? Porque H não depende explicitamente de z, e nós não encontramos ainda o valor de z, né? Então, vamos substituir. Aqui, nós temos, então, menos 1 sobre mi ao quadrado, mais 5 sobre 2mi ao quadrado é igual a 1. Isso implica que o mi deve ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 29 sobre 2. Com esses valores de mi, nós temos x igual. Como x é menos 1 sobre mi, e o mi é mais ou menos raiz quadrada de 29 sobre 2, então nós vamos ter que x é igual a menos mais 2 sobre raiz quadrada de 29, e o y é igual a mais ou menos 5 sobre a raiz quadrada de 29. Agora, tendo esses valores de x e de y, nós conseguimos encontrar o valor de z substituindo na condição, na restrição g de x, y, z igual a 1. Então,
vamos só considerar aqui mais uma folha. Então, substituindo em g de x, y, z igual a 1, nós temos x menos y mais z igual a 1, implica menos mais 2 sobre raiz quadrada de 29, menos mais 5 sobre raiz quadrada de 29, mais z igual a 1, isso implica z igual a 1 mais ou menos a raiz, perdão, mais ou menos 7 sobre a raiz quadrada de 29. E quais são os valores correspondentes da função f nesses pontos? Então, os valores correspondentes de f são. Basta substituir os valores de x, y, z na função f para obter a imagem desses valores. Então, nós temos menos mais 2 sobre raiz quadrada de 29, mais 2 vezes mais ou menos 5 sobre a raiz quadrada de 29, mais 3 vezes 1 mais ou menos 7 sobre raiz quadrada de 29, que é igual a 3 mais ou menos raiz quadrada de 29. Como o exercício pedia o valor máximo, portanto, o valor máximo de f é 3 mais raiz quadrada de 29. Ok? Novamente aqui deixo a referência para vocês, o livro do Stuart, volume 2. E qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, pergunte aos seus professores via fórum ou via aula síncronas. Nos vemos na próxima.